Só de olhar desta forma, tá? Entender que tudo está conectado. Quando você entende que tudo está conectado, você entende que você precisa ter um planejamento de demanda. Primeira parte. Dado que você tem um planejamento de demanda, você precisa construir um plano de produção. Ah, mas a minha demanda é imprevisível. Tudo bem, você precisa ter um plano de produção. O que é um plano de produção? Vou te dar algo mais palpável. Um plano de produção é o volume que você precisa produzir no mês, no próximo mês, no outro mês e no outro mês. Até um determinado ponto ali, por exemplo, até 3 meses, você trabalha com um nível de granularidade maior. Então, você talvez desça até o nível do produto. Então, você precisa ter um plano de produção nível produto para 3 meses. E, parênteses, tá? A única certeza que você tem quando você constrói um plano é que ele estará errado. Ele vai errar. Você não tem como prever tudo o que vai acontecer, mas você precisa construir uma direção. É igual uma empresa, ela precisa construir um budget, um orçamento. Ela tem que construir isso porque esta é a direção. Você no planejamento tem que fazer a mesma coisa, você tem que construir a direção. Então você tem um planejamento de demanda, você construi o seu plano de produção, você constrói o seu plano de materiais conectado ao seu plano de produção, tá? E aí aqui você já cria um problema, né? Porque o MRP não faz isso. Ah, como assim o MRP não faz isso? Tenta descobrir quanto você precisa de material para daqui a 6 meses através do MRP. Você não vai conseguir fazer isso. E além de não conseguir fazer isso, dependendo do número de materiais que você tem no seu portfólio, isso vira uma confusão. Você precisa ter inteligência de análise, tá? Não dá para você confiar que o seu ERP, aí pode ser um Proteus, que é o da TOTUS, pode ser o SAP, o Oracle. Eu já trabalhei com Proteus e com SAP. Qualquer ERP. ERP não é ferramenta de análise, tá? Coloque isso na cabeça. A análise, ela deve ser feita em outro lugar, tá? Não é dentro do ERP. ERP não é ferramenta de análise. E aí você talvez se pergunte, né? Mas onde você aprendeu isso, né? Que ERP não é ferramenta de análise e que conectar todos esses pontos funciona muito melhor do que você trabalhar de forma desconectada. Eu vou trazer 2 exemplos aqui para você entender de onde vem essa propriedade em falar sobre isso e por que eu trago isso aqui. Porque, pelo menos eu, tá? Quando eu estou aprendendo com alguém, eu busco saber de onde essa pessoa tirou essa ideia e que resultados essa pessoa entregou para ela vir aqui e falar alguma coisa sobre isso. Então, por isso que eu vou trazer isso aqui para você ter confiança de quem, em relação a quem está aqui falando. E de onde eu tirei esse ponto de conectar as partes e de que você precisa ter visibilidade mais de longo prazo e você precisa ter processos de análise mais robustos. Eu vou trazer 2 referências aqui para você entender. Uma delas, tá? Eu fiquei muito próximo de uma empresa que eu vou falar a história dessa empresa. O nome dela era End-to-End Analytics. É uma empresa lá de Palo Alto, na Califórnia, e era uma empresa de consultoria com desenvolvimento de software. Então, eles chegavam dentro de uma operação, tá? E aí olhavam para a supply chain, né, para a cadeia de suprimentos como um todo, olhavam para a precificação de produto também. Então chegavam dentro de uma operação, entendiam tudo o que estava acontecendo, faziam todo o mapeamento de processos, enfim, de ponta a ponta, mas era uma consultoria mão na massa com desenvolvimento de software, tá? E o que eles faziam? Desenvolviam o software que a empresa ia utilizar. Ah, é um software super robusto? Robusto, com certeza, seguro, mas não era algo complexo. Era aquilo que a empresa precisava utilizar. Ferramenta com altíssima capacidade de análise, estruturação dos dados, visibilidade dos dados. Tirava muita coisa de dentro do ERP para tornar isso visível, tornar isso utilizável, tá? Palpável, para que a tomada de decisão fosse fácil. E essa empresa implementou projetos em várias empresas com muito resultado. Por quê? Metodologia de análise, tá? Como que você consolida os dados para você tomar decisão dentro do planejamento. Então este é um exemplo. Eu vou te dar outro exemplo. Se você não conhece a minha história, eu passei pelo iFood nos últimos 6 anos, tá? Entrei para liderar a operação logística do iFood, fiquei 6 anos e meio lá dentro do iFood, saí de lá no começo de dezembro do ano passado como vice-presidente de operações, então eu tocava a operação logística do iFood como um todo e o iFood é uma
referência em análise de dados, construção de base de dados. E a operação logística do iFood é uma operação extremamente complexa do ponto de vista de gestão de capacidade. Tá? Gestão de capacidade. Eram 800 cidades, mais de 200 mil restaurantes, que eu chamo de 200 mil mini fábricas. Então, eram 200 mil fábricas para trabalhar ali ao mesmo tempo. E você só consegue fazer isso da forma correta e de forma estruturada se você tem capacidade de análise de dados. Se você consegue analisar isso de forma estruturada. E para não assustar aqui as pessoas, muita gente pensa que análise de dados é algo complexo, e não é isso, tá? Não é isso. Análise de dados dentro do planejamento de produção, eu sempre coloco os 4 pontos juntos, tá? Planejamento de produção, planejamento de demanda, planejamento de materiais e planejamento de estoques. Análise de dados nessas 4 áreas é algo. Não é complexo, tá? Eu ia tentar achar uma palavra aqui, mas não encontrei uma palavra aqui dentro da minha cabeça. Mas não é algo complexo, você só precisa saber como conectar esses pontos, e aí, partindo disso, você constrói as suas análises. E claro que não é trivial conectar esses pontos, tá? Eu vou falar mais adiante sobre outras coisas aqui para você entender como você precisa se aprofundar para que você consiga conectar esses pontos da forma correta.